Muito boa tarde, esta é mais uma edição do programa Eclésia. Voltamos a estar consigo para lhe propor os temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. A proposta de revisão curricular apresentada pelo Ministério da Educação é encarada pela Associação Portuguesa de Escolas Católicas com otimismo. O documento, em discussão durante este mês de janeiro, prevê a manutenção da disciplina de educação moral e religiosa católica e dá uma nova esperança às escolas de iniciativa particular e cooperativa. A proposta de revisão curricular sugere mudanças nos horários e nas disciplinas dos alunos, podendo até implicar ainda a redução do número de docentes. Alterações que devem ainda ser discutidas durante o mês de janeiro, a fim de encontrar um consenso entre todos os interessados. Apesar da supressão de algumas disciplinas, a educação moral, religiosa e católica mantém-se sem alterações. Já a redução de horas lecionadas para a área das artes aparece como um ponto negativo. Há alguns elementos que me parecem negativos nesta proposta. Um deles, por exemplo, é a divisão da educação visual e tecnológica, com uma redução significativa de recursos humanos, e eu entendo que a educação para as artes é fundamental, isto é, a educação da sensibilidade, ela passa pela educação para as artes, tem de ser uma componente importante no sistema educativo. Para reforçar disciplinas nucleares como História, Geografia, Inglês e Ciências, a proposta de revisão curricular apresentada pelo Ministro Nuno Crato reduz a carga horária na maior parte dos anos, cortando em disciplinas como Formação Cívica, uma disciplina que fará muita falta. Considero que faz imensa falta. Nos primeiros anos, a partir do 5º, 6º ano, para permitir aos diretores de turma, sobretudo, criar espaços em que ajudem os miúdos a adquirirem hábitos de trabalho, enfim, a aprenderem a relacionarem-se com respeito, com delicadeza, até a brincar de uma forma criativa e não violenta. E para os mais velhos, eu diria mesmo para todo o secundário, seria a oportunidade de os diretores de turma, de alguma forma, fazerem diálogo vocacional com os estudantes. Para as escolas de iniciativa particular e cooperativa, a proposta de revisão curricular é sinal de esperança. Com os já anunciados cortes no financiamento à construção de novas escolas estatais, as escolas de iniciativa particular e cooperativa voltam a ser tidas como uma alternativa válida para o ensino público. Foi dito e foi escrito que o Governo faria uma avaliação da rede de estabelecimentos para não multiplicar entre sem necessidade, isto é, não fazer concorrências desnecessárias. Se há escolas de ensino particular e cooperativo podem cumprir em circunstâncias iguais ou mais favoráveis o serviço público de educação, não há que estarmos a atropelarmos uns aos outros. A proposta de revisão curricular está a ser analisada até ao próximo dia 31 de janeiro, altura em que o Ministério da Educação e Ciência deve decidir o implemento das medidas. Mesmo sabendo que a disciplina de educação moral e religiosa católica não sofre alterações com a anunciada reforma curricular, o Secretariado Nacional de Educação Cristã já fez saber ao Governo que gostaria de discutir novas dinâmicas para a disciplina. Nós, a nível do Secretariado Nacional, dispusemos oficialmente perante o Ministério para colaborar na elaboração de textos que tenham a ver com a nossa disciplina, se o Ministério da Educação assim o vier a requerer. Mas, portanto, estamos a aguardar. Em 30 anos já foram mais de 4.000 os casais que viveram um fim de semana de encontro matrimonial. O movimento, fundado por 2 sacerdotes jesuítas, chegou a Portugal em 1982 e está agora a celebrar o 30º aniversário. É um dos movimentos da Igreja Católica que aposta no fortalecimento da relação entre casal. O movimento Encontro Matrimonial está a celebrar 30 anos de presença em Portugal. No passado fim de semana, uma celebração eucarística presidida pelo Patriarca de Lisboa assinalou a data. Na homilia, Dom José Policarpo pegava nos textos de São Paulo e falava do casamento como uma vocação e uma transformação contínua. Para um cristão que se identificou, que entregou toda a sua vida a Jesus Cristo, que escutou o Senhor, o casamento é uma vocação. Isto é, um caminho de santidade,
um chamamento à santidade. O que se põe não à anulação dos dinamismos da natureza, se põe a sua transformação contínua, a sua elevação ao nível da caridade. O movimento Encontro Matrimonial destina-se a ajudar casais a melhorar a sua relação, a comunicar intimamente, descobrindo novas formas de comunicação. A equipa coordenadora nacional é constituída por um casal e por um sacerdote. A aposta deste movimento e, por isso, a metodologia que utilizamos e para a perceber e para a entender, nós convidamos sempre os casais a fazerem o chamado fim de semana de encontro matrimonial. Começa numa sexta, termina num domingo, em festa. Aí sim, aí eles vão perceber com que ferramentas podem ficar para ultrapassar e para viver melhor a sua relação de amor. É através da partilha dos sentimentos que é muito importante nós partilharmos, nós não usarmos máscaras, nós sermos verdadeiros, nós sermos nós próprios. Com isso, nós aprendemos a escutarmos-nos um ao outro, a aceitarmos as nossas diferenças e acabamos por também, através dessa aceitação, nos sabermos perdoar. Se os casais em Portugal todos fizessem um fim de semana de encontro matrimonial, não haveria, de certeza absoluta, tantos divórcios. As famílias estariam mais unidas, seriam mais fortes e também seriam mais cristãs. Presentes na Eucaristia, alguns casais que participaram em 1982 no primeiro grupo do movimento Encontro Matrimonial. Já lá vão 30 anos de uma decisão que acabou por marcar as suas vidas. Hoje são testemunho vivo da forma como este movimento da Igreja pode fortalecer a instituição família. Temos 2 filhos, temos 3 netos e toda a nossa vida, porque fizemos o fim de semana há 30 anos, portanto, grande parte da nossa vida foi muito influenciada pela espiritualidade de encontro matrimonial, pelos valores que aqui aprendemos e que procuramos viver e transportar para a nossa vida. Eles têm-nos ajudado muito, estes valores têm-nos ajudado muito na nossa relação a dois, a manter viva a alegria do nosso casamento, o nosso romance, mesmo nos momentos cinzentos e de nuvens negras. Mas o acreditar na força e no amor um do outro tem sido o grande suporte da nossa vida. Para nós, casal, e para o encontro matrimonial de uma maneira geral, a grande prioridade da vida terá que ser necessariamente o outro. E a partir do momento em que o outro é a grande prioridade da nossa vida, a Graciete é a minha prioridade de vida, como eu sei que sou a prioridade de vida dela. Tudo o resto vem por acréscimo e é exatamente a partir daí que o plano de Deus se desenvolve. Foi de facto um reviver, um começar uma nova vida, com outro entusiasmo, com mais unidade no casal, o diálogo mais permanente e, portanto, é no diálogo muitas vezes que se constroem as vidas, que se afinam os caminhos, que se encontra a possibilidade de viver feliz. Eu considero que não é só o aspecto religioso, mesmo até a nossa vida do dia-a-dia, é importante os ensinamentos que o movimento nos traz, não é? Em Portugal, o movimento Encontro Matrimonial conta atualmente com cerca de 1.500 casais e 100 sacerdotes. Mas ao longo de 30 anos já viveram a experiência de fim de semana de encontro mais de 4.000 casais. No mundo, o movimento está presente em cerca de 90 países, espalhados pelos 5 continentes. Operaram uma transformação sociológica e cultural no panorama das paróquias alentejanas. É assim que os responsáveis pela Arquidiocese de Évora olham para os 50 anos dos cursos de cristandade nesta igreja local. No último fim de semana, assinalaram a data onde aos primeiros cursistas se juntaram os membros mais recentes deste movimento de evangelização. O Santuário da Padroeira de Portugal, em Vila Viçosa, encheu-se de homens e mulheres que, para além de partilharem a fé católica, partilham a pertença ao movimento que chegou a Portugal nos anos 60 e que convida os fiéis a viverem os fundamentos da sua fé, apoiados pelo Evangelho, e a descobrirem a sua vocação pessoal em comunidade. No último fim de semana, a Arquidiocese de Évora celebrava o 50º dos cursos de cristandade.
Para Dom José Alves, este movimento da Igreja operou uma transformação no panorama sociológico das paróquias do Alentejo, até no aspecto de levar mais homens a participar na Eucaristia. Esse aspecto de trazer mais homens à Igreja e casais para dentro da Igreja, casais comprometidos, ajudou a transformar o panorama sociológico de algumas paróquias e também fazer desses casais cristãos na educação dos filhos. Nesse aspecto também trouxe um grande contributo para a Igreja. Eu penso que lhe posso falar de uma revolução cultural. Os cursos de cristandade mudaram mesmo o rosto de muitas paróquias. Hoje o Alentejo já não é mais, em muitas comunidades onde os cursos estão presentes, uma comunidade com ausência de homens e predominantemente uma comunidade de mulheres. Hoje as nossas paróquias são constituídas por famílias, onde estão os pais, os filhos, os avós. Exatamente esta mudança foi refletida e digamos, analisada, até sociologicamente, já em alguns trabalhos de índole pastoral e não só. Na hora de recordar 50 anos de presença na Arquidiocese de Évora, muitos foram chamados a dar o seu testemunho. Entre eles há alguns que há 50 anos participaram no primeiro curso. Esse curso que fez modificou a sua forma de ser cristão ao longo destes anos todos? Eu já era cristão, mas logicamente que sim. Deu-me muito mais responsabilidade, deu-me mais entusiasmo, deu-me mais capacidade de vencer os obstáculos, embora nós continuamos a ser frágeis, que caímos, mas dá-nos os cursos, dão-nos também, quando nos lembramos, dá-nos muita força para tornarmos a levantar. Isso é muito importante. Aos que já têm uma longa caminhada dentro do movimento, juntaram-se novos membros. O dia da festa dos 50 anos era também o dia de encerramento do curso 113 de senhoras. Levo uma grande riqueza espiritual e a confirmação de que sem Cristo a vida não tem sentido. É uma experiência fantástica e única, só quem passa por ela é que sabe e é que sente, porque a maioria das pessoas que vai dar o testemunho acaba por nem conseguir explicar aquilo que realmente viveu e sentiu ali dentro. É mesmo um breve resumo o testemunho que se faz aqui, mas lá dentro é muito intenso. Levo principalmente mais confiança e tentei procurar coisas que eu negava. É o início de uma caminhada. O modelo dos cursos de cristandade apoia-se na criação de grupos. Depois da participação num primeiro curso, os fiéis são convidados a continuarem a caminhar em grupo, nas comunidades, realizando encontros, as chamadas ultreias, onde partilham as suas experiências de fé. Na livraria Ferã, em Lisboa, os livros também têm voz. Política e pensamento. A Voz dos Livros é um ciclo de reflexão e debate que parte de obras de referência que inspiraram o pensamento humano e político. O compêndio da doutrina social da Igreja deu o pontapé de saída. É uma obra de referência do pensamento social da Igreja Católica. Na sua última edição em português, datada de 2005, sintetiza já o pensamento das 3 grandes encíclicas sociais de João Paulo II. A dar voz a esta obra, neste ciclo de reflexão e debate, intitulado Política e Pensamento, a Voz dos Livros, encontramos Pedro Lomba, um porta-voz improvável para quem tem ideias mais liberais. Para Pedro Lomba, a atualidade desta obra reside no facto de ela não ser tão antiliberal como à partida se poderia pensar. Nesse sentido, nós já não estamos no início do século XX, quando o pensamento social e político da Igreja era, de facto, um pensamento marcadamente antiliberal e até antidemocrático. Estamos noutra esfera. Portanto, eu vejo o liberalismo como um movimento que, aliás, a história prova, tem muitos pontos de contacto com outras concepções do mundo. E, portanto, não vejo que haja necessariamente uma incompatibilidade entre liberalismo e este documento. Pelo contrário, é possível. O liberalismo pode e deve ser corrigido e, portanto, daí o facto de eu também me ter interessado por este tema em especial. Pedro Lomba escreveu recentemente no Jornal Diário que estamos a viver uma época de regresso ao passado das ideologias. Ideologias que achávamos que estavam mortas, mas que não estão. E isso é válido à esquerda, quando muitas pessoas recuperam o marxismo original, mas também é válido para a direita, quando muitas pessoas recuperam
visões da primeira metade do século XX e visões que foram depois atualizadas e renovadas como o pensamento social da Igreja. Foram estas palavras que levaram José Ribeiro e Castro a convidar Pedro Lomba para o pontapé de saída deste ciclo de reflexão que promete dar voz a muitas obras de referência. Eu creio que vivemos num tempo em que as pessoas andam de novo em busca de referências. Andam em busca de explicações para compreender melhor o que é que nos aconteceu. Como diz o professor Adriano Moreira numa frase feliz, as pessoas andam à procura das causas, das consequências que lhes acontecem e também à procura de referências para a redefinição do modelo do futuro. Portanto, nós sabemos que atingimos uma situação insustentável e, portanto, nós precisamos de revisitar grandes livros da doutrina, das ideias políticas, que nos permitam, na Europa, no Ocidente, em Portugal, definir um modelo que seja sustentável. Numa parceria com a Livraria Fera, que não pretende apenas ser um espaço de livros, mas quer também ser um espaço de cultura, o ciclo Política e Pensamento trará à Baixa Lisboeta obras de referência e personalidades da vida nacional para lhe darem voz. Teremos nesta primeira série, que vai até julho, depois uma segunda série a partir de setembro já está em programação, mas teremos pessoas como o Sr. D. Manuel Clemente, o Dr. Mário Soares, o professor João Carlos Espada, o Dr. Carlos Magno. Temos muitas pessoas da sociedade portuguesa que com certeza suscitarão grande interesse por parte de um auditório que nós julgamos que vai ser numeroso. No próximo dia 19 de janeiro estará aqui Álvaro Santos Pereira, o atual Ministro da Economia, a dar voz à sua própria obra, Portugal na Hora da Verdade. Naquela manhã, quem passasse no Largo de São Roque, em Lisboa, podia escutar as janeiras. A tradição popular é a iniciativa da Irmandade da Misericórdia de São Roque, que cumpre assim um hábito que vem de longa data e sublinha a esperança com que se encara o novo ano. Naquela manhã, quem passasse no Largo de São Roque podia escutar as janeiras. A tradição popular é a iniciativa da Irmandade da Misericórdia de São Roque, que cumpre assim um hábito que vem de longa data e sublinha a esperança com que se encara o novo ano. São vários coros de crianças, coros de trabalhadores, coros de idosos, que estão afinados para hoje fazer esta tradição de dar as suas canções como se fossem orações ao menino que nasceu. É a esperança do ano que nasce, é a esperança de que vai correr tudo bem até ao fim, se graças a Deus. Aqui vimos nós, todos reunidos, desejar bom ano. A habilidade vocal do grupo contou com o trabalho de António Veloso, também ele um apaixonado do canto e que assumiu este desafio. Não é fácil, mas com uma grande dose de boa vontade da parte deles, que são pessoas simpaticíssimas, e também com uma dose de paciência minha, que eu também já não sou nenhum rapazinho, não é? Já tenho 72 anos. Mas tenho levado a cruz ao Calvário, entre aspas, não é? E eles têm colaborado lindamente, aonde quer que a gente tenha ido, somos bastante aplaudidos. Só se lembra dos caminhos velhos, quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos, quem tem saudades da terra. E num ano dedicado a nível europeu ao envelhecimento ativo, dar continuidade a esta tradição é uma forma bem original de o pôr em prática. Que o diga Maria Madalena Sequeira, que não quis ficar fora desta iniciativa. Meti-me nisto porque vi que me libertava física e psicamente convivendo com as outras. E então lembrei-me da Santa Casa da Misericórdia, que me indicaram, porque ali há uma cooperação muito grande. E então, como eu, ali sobressaem muito os idosos, eu pensei que era a altura de também meter-me naquilo, em vez de estar com as amigas a jogar a canasta, ou ir passear aqui ou ali, conhecer outro mundo. E ali senti-me bem. E este é o ano do envelhecimento ativo. E é por isso que prestei-me a vir aqui, um bocado temerosa, mas porque achei que havia
como eu sou já idosa, mas não sinto os anos, porque tenho movimento, dão-nos a liberdade de pensar, de discordar, e isto realmente é o ano europeu do envelhecimento ativo. E é por isso que eu aqui estou, a dar a cara. Mas a esta iniciativa também não faltaram as crianças, afinal, envelhecer de forma ativa é promover o encontro entre as gerações. Também é, mas é o ano não só dos idosos, como também do bom relacionamento entre as gerações. E nós estamos a cultivar isso com muita força e vai ser assim este ano. Temos várias manifestações nesse sentido. Por isso é que encontra hoje aqui crianças, idosos, trabalhadores, é uma grande comunidade. Miúdos e graúdos levaram depois as janeiras até à Misericórdia de Lisboa, que reuniu na sua sala de distrações dos Jogos Sociais para escutar uma tradição que aqui assumia também uma forma bem concreta de assinalar e pôr em prática o Ano Internacional do Envelhecimento Ativo. E a terminar este espaço informativo, recordo ainda que começa hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Os guiões de apoio às celebrações ecuménicas, a realizar nas diversas comunidades, podem ser obtidos pela internet em agência.eclésia.pt. Pela nossa parte, agradecemos a sua atenção e convidamo-lo a estar connosco amanhã, a esta mesma hora. Até lá, tenha uma ótima tarde.